Atenção, Campina Grande, eu sou Darrell de Márcia. E eu sou Márcia de Dar. Nós seremos casados e felizes para sempre. E a gente vai estar aí com você dia 1 de junho, lançando nosso novo livro. Aí na Igreja Congregacional do Calvário. Então não perde por nada, a gente vai estar espalhando amor, convida todo mundo. Que Jesus abençoe ricamente a sua família. Quinta-feira, 25 de maio, Dia da Indústria, Dia Nacional do Massagista, Dia do Trabalho Rural e também aniversário do Jornal do Comércio. Opção para a vida, deixando você sempre bem informados. Dentro de instantes, daremos hoje a conclusão do estudo sobre o livro de Neemias. Você ouvirá também ainda o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, falando sobre como você deve perdoar aqueles que muitas vezes nos ofendem. Portanto, aprenda a perdoar dentro de instantes com o pastor Hernandes Dias Lopes. Devo lembrar ainda que ao término deste programa, você ouvirá o cantor judeu interpretando uma música muito importante sobre Israel. Trata-se do cantor Yonan Cohen. Tivemos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em uma das nossas excursões. E por falar em Israel, prepare-se para o próximo ano. O pastor Robson estará juntamente em parceria com o programa Opção para a Vida, realizando mais uma excursão à Terra Santa e o Egito. Você terá a oportunidade de conhecer as pirâmides, o Museu dos Faraós e também travessia no Rio Nilo. Portanto, programe-se. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Aprenda a perdoar. O perdão é uma necessidade vital para você ter saúde emocional. Mas pedir perdão não é fácil. Há muitas pessoas que até reconhecem que cometeram um erro, um deslize, uma palavra mal pronunciada, alterando a voz, machucando a pessoa que ama, mas tem muita dificuldade de reconhecer isso e pedir perdão. E essa dureza de coração tem sido a causa de muitos conflitos, de muitas tensões, de muitas guerras dentro de casa, de muitas separações e divórcios. Jesus Cristo disse que a causa do divórcio é a dureza do coração, é essa incapacidade de pedir perdão. E você? Como lida com isso? É claro que todos nós erramos, tropeçamos em muitas coisas, falamos muitas palavras que não deveríamos ter falado, às vezes machucamos pessoas que nós amamos de verdade. A pergunta é: você tem coragem e humildade para pedir perdão? Se você fizer isso, certamente seu coração vai estar em paz, seus relacionamentos vão estar pacificados e você vai se deleitar na bênção do perdão que você vai receber. É hora de você, em vez de ficar cavando abismos de mágoas, começar a construir pontes de reconciliação. E o primeiro passo para a reconciliação é o reconhecimento do erro e a humildade para chegar e dizer para a pessoa: por favor, me perdoe, eu estou errado. Na nossa relação com Deus é a mesma coisa. Está escrito em Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O perdão é resultado do arrependimento e da confissão. Por isso a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É hora de você tomar uma decisão. Isso não é apenas emoção, sentimento, isso é ação, é decisão. Você não é o que você sente, você não é o que você fala, você é o que você faz. Então, preciso lhe dizer com toda eloquência, com todas as letras: hoje é dia de pedir perdão. Como informação,
que eu quero aqui aproveitar um espaçozinho para dizer para vocês uma coisa. Estudar o livro de Neemias é importante a gente conhecer um pouco da cultura, da história do povo de Deus. Mas muito mais importante é você fazer uma aplicação de tudo isso que a gente está vendo aqui, dessas informações. O que me interessa aqui não é apenas tomar o conhecimento de como foi que aconteceu o histórico. O mais importante aqui é eu aplicar para a minha vida e procurar saber, né, o que isso significa para mim nos nossos dias. E vocês vão ficar impressionados com o que a gente vai mostrar a partir de agora. Se naqueles dias de Neemias só ia voltar para a terra de Judá e Jerusalém quem fizesse parte da árvore genealógica, que fosse comprovadamente judeu, que tivesse também sido circuncidado conforme o que Deus havia falado a Abraão. Então, pasmem, para a gente hoje, como cristãos, não é diferente. Não é diferente. Primeiro, quando nós estávamos no mundo, nós éramos escravos do pecado. Israel estava lá no exílio babilônico por haver desobedecido a Deus. Então veio juízo sobre Israel, como nós estávamos também debaixo de juízo. O salário do pecado é a morte. Vão procurando associar isso, é idêntica a situação, só que naqueles dias, Neemias estava trazendo o povo de volta para Jerusalém, Judá. O povo estava lá na escravidão, estava no exílio babilônico, como nós quando estávamos no mundo, escravos do pecado. Jesus veio para nos resgatar, e através do sacrifício de Jesus, todos nós recebemos a redenção, a libertação dos nossos pecados, e saímos debaixo do jugo de Satanás. E hoje, meus irmãos, nós fomos circuncidados. Todo cristão é circuncidado. E aí eu convido você para que nós aprendamos ou nos lembremos, melhor diria, que circuncisão seria essa, pastor? Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 4, versículo 4, Jeremias, profeticamente falando, vaticinou a respeito dessa circuncisão. No verso 4, Jeremias diz: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Então, em Jeremias, lá no capítulo 4, versículo 4, estava sinalizando que nós deveríamos um dia sermos circuncidados o coração. E se você for analisar, o apóstolo São Paulo, que era judeu e havia sido circuncidado como judeu, ele fala lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 29, referindo-se não à circuncisão da carne do prepúcio, mas à circuncisão do coração. Ele diz: porque judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Estamos citando Romanos 2:29. Então, Paulo estava falando aqui, em Romanos, da circuncisão do coração. Ele diz a mesma coisa escrevendo também na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas
despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Vão associando aí o que eu disse para vocês. No final, a gente vai entender por que só ia para Jerusalém quem estava inscrito na árvore genealógica. Só era provado quem era judeu, quem era circuncidado. E agora vem o principal. Quando Jesus aqui esteve, meus irmãos, do mesmo modo como Neemias estava trazendo o povo para Jerusalém, Jesus, ele veio para nos salvar e nos prometer uma morada no céu. João 14, todos nós conhecemos. Jesus falando, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, disse Jesus. Se assim não fora, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Por que eu estou citando esse texto? Porque do mesmo modo como Neemias trouxe o povo para Jerusalém, Jesus veio aqui e nos deu a certeza de que ia preparar morada para cada um de nós, que é, de acordo com o que está lá em Apocalipse, que a gente vai ver logo mais, a Jerusalém lá de cima. A Jerusalém lá de cima, conforme nós encontramos no livro do Apocalipse. Eu vou ler para vocês essa passagem e vocês vão entender por que nós estamos fazendo aqui uma analogia, uma comparação figurativa da situação em que Neemias retirou o povo do exílio, do cativeiro, e transportou para Jerusalém. Jesus também nos libertou do cativeiro do pecado e nos transportou para uma morada que ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito. Então, assim como Neemias realizou o censo para identificar os legítimos judeus, cujos nomes estavam arrolados para terem o direito de repovoar a Jerusalém, que estava sendo restaurada, nós vamos entender, irmãos, por que também só vai pertencer, só vai participar dessa Jerusalém celestial aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Está entendendo agora? Então só voltou para Jerusalém quem estava arrolado, escrito na árvore genealógica. Aqui só vai participar dessa nova Jerusalém aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Lembra-se lá em Lucas capítulo 10, quando Jesus esteve aqui, designou 70 e mandou-os que fossem de 2 em 2. E quando eles voltaram, trouxeram um grande relatório: Senhor, nós louvamos porque os demônios se nos submetem, nós curamos os enfermos. E foi que Jesus diz, em resposta àquilo que eles haviam afirmado: não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem, porque os demônios se vos submetem. Alegrai-vos antes porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Quem pode dizer amém? Foi isso que Jesus disse: alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Do mesmo modo como só voltaria para Jerusalém aqueles que estivessem inscritos que pertencessem à árvore genealógica, assim também só vai participar da nova Jerusalém aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. E aí, meus irmãos, no livro do Apocalipse a gente tem uma compreensão disso que nós estamos mostrando aqui. Capítulo 20, versículo 15. O Senhor falou através de João: e se alguém não foi inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, e só irão sofrer choro e ranger de dentes.
Não sou eu que estou dizendo, Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E no capítulo 20, versículo 21, nós vamos encontrar que só irão repovoar o céu, habitar na Nova Jerusalém, aqueles que estão lá em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 2. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Na Nova Jerusalém, meus irmãos, assim como Neemias não podia receber gente que não pertencesse à árvore genealógica, na Nova Jerusalém só vai pertencer àqueles que foram lavados e comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus contou uma parábola lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 12 e 13. A parábola das bodas. Jesus descreve que dentre os convidados que estavam lá nas bodas, havia um homem que não trazia veste nupcial. Ele não estava vestido de vestes nupciais. E então ele lhe perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei e aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus estava contando uma parábola que ela precisa de ser bem dirimida. Ora, aquele indivíduo que estava lá sem vestes nupciais, Jesus quis mostrar que aqueles que por acaso imaginariam que poderiam estar participante, ou estaria também entre aqueles que iriam estar nas bodas, não vão estar, porque não estava vestido de vestes nupciais. E o lugar dele era ser lançado no lugar que arde com fogo e enxofre. Então Jesus mostra aqui que esses que não estão arrolados, inscritos no livro da vida, como Neemias não recebeu quem não aceitou quem voltasse para Jerusalém, quem não pertencesse à árvore genealógica do povo judeu. Então, meus irmãos, o que eu quero que você entenda, como eu disse no final desse estudo, é que se você botar a sua cabeça agora para funcionar, se nos dias de Neemias havia um rigor, havia uma condição para que aqueles que conseguissem provar que eram judeus legítimos, verdadeiros, queriam ter acesso através do censo que foi feito, hoje não é diferente. Os critérios são muito maiores. Primeiro, só irão participar desta Jerusalém aqueles que foram comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Só irão participar aqueles que foram justificados. Só irão participar aqueles que foram realmente redimidos, aqueles que tiveram seus pecados perdoados ou foram expiados seus pecados, aqueles que se tornaram novas criaturas, conforme está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E eu queria que você agora parasse um pouquinho para pensar. Se nos dias de Neemias havia critérios, havia rigor, muito mais hoje em nosso tempo, porque você precisa de fazer parte da família de Deus. Se você ainda não faz parte da família de Deus, procure, busque ter uma experiência para que você também possa participar dessa família e povoar o céu e participar da Nova Jerusalém, conforme eu citei para vocês, que descia do céu ataviada como noiva, adornada para o seu noivo. Esse momento, meus irmãos, requer para cada um de nós uma introspecção. A introspecção seria essa: o seu coração foi circuncidado? Você nasceu de novo? Você faz parte da família de Deus? Você tem certeza de que
O seu nome está escrito no livro da vida? São perguntas que você é a única pessoa que pode responder por você. Sua mãe, seu pai, você que está em casa, seu marido, a sua esposa, seu filho, sua filha, seu colega de trabalho, seu irmão, seu parente mais próximo, não pode responder por você. Então, neste livro, ou nesse estudo de hoje, de Neemias, você pode perguntar a si mesmo: eu estou na mesma condição daqueles que voltaram porque os seus nomes estavam arrolados faziam parte da árvore genealógica? Ou eu não tenho certeza disso? Se você não tem certeza, procure buscar intensificadamente, porque se você partir sem ter esta convicção, você estará como aqueles que foram considerados, conforme eu li para vocês no capítulo 7, que aqueles que não faziam parte da árvore genealógica, no versículo 64, estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Esse é o momento em que você tem que pensar seriamente, você tem que refletir, você não pode simplesmente achar que não, eu já sou crente, já pertenço à igreja da qual eu fui batizado, eu sou membro. Não estou perguntando se você foi batizado, se você é membro da igreja, se você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, como aqueles judeus cujos nomes estavam arrolados na árvore genealógica, tiveram direito de voltar, e aqueles que não tiveram, conforme lemos aqui no versículo 64, estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Eu quero terminar citando o que está escrito lá no livro do Apocalipse, para concluir. No último capítulo, você vai ver que aqueles cujos nomes não foram escritos, capítulo 20, versículo 15, diz lá: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Pastor, o que tem isso a ver com o livro de Neemias? Estamos aqui fazendo uma analogia, estamos aqui fazendo uma aplicação, porque se a gente conhecer a história de Neemias sem procurar, pelo menos nos confrontarmos diante dessa realidade e ver que assim como aconteceu nos dias de Neemias, não é diferente hoje. Não adianta você conhecer a história do livro de Neemias, saber como foi, o que aconteceu, se você estiver na mesma condição daqueles que não foram, os seus nomes não foram encontrados no livro da vida. Amém, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós saiamos daqui, você que está em casa, pense seriamente na necessidade que você tem de encarar esse assunto com um senso de temor e tremor, porque do mesmo modo como só foram levados, arrolados a povoar Jerusalém e Judá, aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da árvore genealógica. E aí eu quero terminar dizendo para você: pastor, e como é que fica a situação do filho de crente? Deus não tem netos, Deus tem filhos. Você pode ser filho de crente, você pode ser bisneto de seu avô, ser bisneto de crente. Não há nenhum vínculo pelo fato de você ser parente, de ter a garantia de morar com Jesus, de pertencer a Jerusalém celestial. Por isso que você tem que pensar muito na sua condição como alguém que precisa de ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Fiquemos em pé. Eu disse para vocês que no final a gente ia ter
essa aplicação que ia surpreender a muitos de nós. Porque, por incrível que pareça, parece-nos que essa mesma narração, essa narrativa do livro de Neemias não é diferente hoje para muitos que estão, às vezes, acostumados com a igreja e com o evangelho, mas que ainda não pararam ainda para ver. Eu tenho certeza ou não que o meu nome está escrito no livro da vida. Amém? Acredito que você foi profundamente abençoado através da exposição do estudo que ora ministramos sobre o livro de Neemias. Estamos agradecidos por sua teleaudiência, você internauta que está conosco, você que é telespectador da TV Master, TV a cabo, Canal 20, o nosso muitíssimo obrigado pela sua teleaudiência. Antes de encerrarmos o nosso programa, quero lembrar a todos que a Igreja do Calvário estará nesse próximo domingo, encerrando o 23º Simpósio da Família. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Você que reside em Campina Grande, é fácil de identificar, porque estamos ali situados num local que é referência, entrada da cidade de Campina Grande. Portanto, conto com a sua presença, com a participação de toda a sua família. Eu quero ainda lembrar aos irmãos e amigos que desejaram nos ajudar a manter o programa Opção para a Vida. Ore, interceda por nosso programa, para que ele permaneça no ar. E também, se você desejar cooperar, colaborar, contribuir para que este programa permaneça no ar, aparece abaixo aí do seu vídeo o número da conta corrente. Agência 3331, conta corrente 7551/5, Banco do Brasil. Nós ficaremos imensamente agradecidos por aqueles que orarem, bem como por aqueles que cooperarem para que este programa permaneça no ar. Conto com as vossas orações, conto com a vossa solidariedade. Agradecemos mais uma vez a todos que estiveram conosco e nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor judeu Yonan Cohen. Inclusive, no próximo ano, se Deus assim nos permitir, como eu tenho avisado, todos que desejarem conhecer a Terra Santa, nós estamos programando a nossa excursão em parceria com o pastor Robson. E eu acredito que você deseja conhecer a Terra Santa e, em especial, o Egito, as pirâmides do Egito, o Museu dos Faraós, conhecer o Mar Vermelho e fazer uma travessia no Rio Nilo. Portanto, programe-se, brevemente estaremos passando todas as informações sobre a nossa excursão, julho de 2024. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras, todos tus pecados limpiaré, y a vuestro país os traeré, quitaré el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré en vosotros mi Santo Espíritu y guardaréis mis mandamientos y habitaréis la tierra que di a tus padres y me serás por pueblo y yo seré tu Dios y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad y volverán porque el reino todo será de Adonai. No tendrán más hambre ni sed, ni el calor los afligirá, porque Adonai tiene misericordia y a ríos de agua los guiará
y todos los cautivos de Jerusalén que fueron expulsados de Sefarad. Las ciudades del Negev poseerán y el reino todo será de Adonai. Y habitaréis la tierra que di a tus padres y me serás por pueblo y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad.